Eles jogaram as malas velhas no chão, olharam para os próprios pais sentados na poeira da estrada e gritaram dizendo: "Vocês não servem para mais nada." Viraram as costas e foram embora rindo. "Vamos ver se eles sobrevivem sem a gente", disse um deles. Mas o que esses filhos não sabiam é que aquele velho senhor guardava um segredo que valia milhões. E quando descobriram, já era tarde demais. Antônio acordou antes do sol nascer. Ele sempre acordava cedo, costume de quem trabalhou a vida inteira. Mas naquele dia era diferente. Tinha um brilho no olho dele que Rosa não via fazia tempo. Ele mexeu no ombro dela devagar. "Acorda, mulher. Hoje os meninos vão buscar a gente." Rosa abriu os olhos e sorriu daquele jeito que só quem foi feliz a vida toda consegue sorrir, mesmo quando a vida não foi nada fácil. Os filhos tinham ligado alguns dias antes dizendo que iam levar os dois para conhecer uma chácara. Falaram que estavam pensando em comprar um lugar no interior para a família toda se reunir nos finais de semana. "Imagina, Antônio, a gente vai poder ver os netos brincando no quintal", Rosa disse enquanto arrumava o cabelo branco na frente do espelho rachado. Eles moravam numa casinha simples nos fundos de um terreno alugado. 3 cômodos pequenos que mal cabiam os móveis velhos. Antônio tinha trabalhado 50 anos como ajudante de pedreiro. Rosa costurava para fora e lavava roupa quando a costura não pagava as contas. Criaram 3 filhos ali: Marcelo, Patrícia e Bruno. Deram tudo o que podiam, e muito do que não podiam também. Antônio passou a mão na calça que tinha passado na véspera. Colocou a camisa mais bonita que tinha, aquela que usava só em ocasião especial. Rosa vestiu o vestido florido que a vizinha tinha dado para ela, ainda bom, quase sem manchas. Os dois ficaram na porta esperando. "Será que vão demorar?" Rosa perguntou. "Calma, mulher. Eles disseram que vinham cedo." Mas no fundo Antônio também estava ansioso. Fazia meses que os filhos não apareciam. Sempre ocupados, sempre correndo. Marcelo tinha virado gerente de uma loja grande. Patrícia trabalhava num escritório e vivia reclamando do tanto de coisa que tinha para fazer. Bruno tinha aberto um negócio e passava o dia no celular resolvendo o problema. Quando 2 carros pararam na frente da casa, Rosa bateu palma que nem criança. "Olha lá, Antônio, vieram todos." Mas quando os 3 desceram dos carros, alguma coisa estava estranha. Nenhum deles sorriu. Nenhum abraço, nenhum beijo. Marcelo acenou com a cabeça e ficou olhando para o celular. Patrícia bufou e olhou para o relógio. Bruno nem olhou direito para os pais. "Vamos logo que eu tenho compromisso mais tarde", Patrícia disse. Rosa sentiu um aperto no peito, mas não falou nada. Antônio ajudou ela a entrar no banco de trás do carro de Marcelo. Ele ia entrar também quando Bruno falou: "Pai, o senhor vai no meu carro. Mãe fica com o Marcelo." "Mas a gente não pode ir junto?" Rosa perguntou com a voz fina. "Não tem espaço. Vamos, não enrola." Rosa olhou para Antônio assustada. Ele deu um sorriso forçado para ela como se dissesse que estava tudo bem. Mas por dentro, alguma coisa doía. Entraram cada um num carro diferente. A viagem começou em silêncio. Rosa tentou puxar conversa com Marcelo. "Filho, faz tempo que a gente não te vê. Como vão as crianças?" "Estão bem, mãe." "E a Viviane? Ela tá bem?" "Tá." Patrícia, que estava no banco da frente, digitava no celular sem parar. Rosa desistiu de conversar. Olhou pela janela vendo a cidade ficar para trás. Depois de um tempo, começou a reconhecer cada vez menos o caminho. Eram estradas de terra, casas cada vez mais distantes, até que não tinha mais nada. Só terra seca e um céu azul enorme que parecia pesar em cima da cabeça. No outro carro, Antônio também tentava conversar, mas Bruno só respondia com monossílabos. O celular dele tocava direto e ele atendia falando de negócios, de dinheiro, de problemas. Antônio só olhava pela janela e pensava em quantas vezes ele tinha carregado aquele menino no colo quando Bruno era pequeno e tinha medo de dormir sozinho. Depois de quase 2 horas de viagem, os 2 carros pararam no meio do nada. Uma estrada asfaltada velha cortando um deserto de terra rachada. Não tinha casa, não tinha poste, não tinha sombra. Só o sol quente batendo em tudo. "Desce, mãe", Marcelo disse abrindo a porta. "Mas a chácara não é aqui, né, filho?" "Desce." Rosa desceu confusa. Viu Antônio descendo do outro carro também, com a mesma cara de quem não estava entendendo nada. Bruno foi até o porta-malas e pegou 2 malas velhas.
Aquelas que os pais usavam quando precisavam viajar para visitar um parente doente. Jogou as duas no chão, levantando poeira. O que é isso? Antônio perguntou. Marcelo deu um passo na frente. Olhou para os pais com um olhar frio que eles nunca tinham visto. Olha, a gente já conversou sobre isso entre nós. Não dá mais. Vocês ficam pedindo ajuda toda hora. Vivem com problema de saúde, precisam de remédio, precisam de comida. A gente tem família, tem conta para pagar, tem vida. Rosa começou a tremer. Filho, a gente nunca pediu nada que vocês não pudessem dar. Sempre a mesma coisa! Patrícia gritou saindo do carro. Sempre precisando de alguma coisa. A gente cansa, mãe. A gente cansa de ser cobrado, de ter que dar atenção, de ter que se preocupar. Mas a gente é pai e mãe de vocês. Antônio disse com a voz tremendo. E a gente agradece tudo o que vocês fizeram. Bruno falou sem olhar nos olhos do pai. Mas chegou a hora de vocês aprenderem a se virar sozinhos. A gente não pode carregar vocês para sempre. Rosa caiu de joelhos na poeira. Começou a chorar daquele jeito que dói no fundo do peito. Pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. A gente não tem para onde ir. A gente não conhece ninguém aqui. Vocês sempre deram um jeito antes. Agora vão ter que dar de novo. Marcelo disse, voltando para o carro. Antônio deu um passo na frente. Marcelo, eu te segurei no colo quando você nasceu. Eu trabalhei doente para pagar teu estudo. Eu vendi o único terreno que meu pai me deixou para tu poder fazer aquela viagem de formatura que tu tanto queria. E agora tu vai me largar aqui no meio do nada? Marcelo parou. Por um segundo parecia que ia voltar. Mas Patrícia buzinou. Vamos embora. Quanto mais a gente fica aqui, pior fica. Bruno já estava dentro do carro dele. Marcelo olhou uma última vez para os pais. Rosa estava agarrada no vestido de Patrícia implorando. Filha, eu te pari. Eu passei 9 meses te carregando. Eu amamentei tu de madrugada. Eu fiquei acordada quando tu tinha febre. Como tu consegue fazer isso? Patrícia se soltou com força. Vocês deram a vida que conseguiram dar. Agora a vida é nossa. E vocês não fazem mais parte dela. Ela entrou no carro e bateu a porta. Marcelo entrou também. Os 2 carros deram ré, viraram e foram embora levantando aquela poeira vermelha que cobriu tudo. Rosa gritou. Gritou chamando os nomes dos filhos até a voz sumir na garganta. Antônio ficou parado, petrificado, vendo os carros sumirem na curva da estrada. Quando o barulho dos motores desapareceu completamente, só sobrou o silêncio. Um silêncio pesado que parecia gritar mais alto que qualquer som. Rosa parou de chorar. Ficou ali de joelhos na terra, com as mãos sujas de poeira, olhando para frente, mas sem ver nada. Antônio sentou do lado dela. Pegou a mão dela. Os 2 ficaram ali sentados na beira daquela estrada vazia, com as malas velhas do lado, debaixo de um sol que queimava e não tinha pena. 2 pessoas que deram a vida inteira por uma família que acabou de jogar eles fora que nem lixo. Rosa olhou para o marido. O que a gente faz agora? Antônio apertou a mão dela. Ele não tinha resposta. Pela primeira vez na vida, ele não sabia o que fazer. A primeira hora foi a pior. Rosa não conseguia parar de olhar para a estrada esperando que os carros voltassem. Que um deles tivesse mudado de ideia. Que alguém tivesse tido um pingo de consciência. Mas a estrada continuava vazia, quente, sem vida. Antônio levantou devagar. As pernas doíam. Ele tinha problema no joelho fazia anos. Daqueles que vêm de carregar peso a vida inteira. Abriu uma das malas e procurou a garrafinha de água que Rosa sempre levava quando saíam de casa. Tinha meia garrafa. Ele deu para ela primeiro. Bebe, mulher. E você? Eu bebo depois. Rosa tomou 2 goles pequenos e devolveu. Antônio tomou um gole só e guardou o resto. Não sabiam quanto tempo iam ficar ali. A sede já estava começando a apertar e o sol parecia ficar mais forte a cada minuto que passava. Antônio, nenhum carro passou ainda. Rosa disse, limpando as lágrimas secas no rosto. Vai passar. Tem que passar. Mas no fundo ele também estava com medo. Aquela estrada parecia esquecida. O asfalto estava todo rachado, com o mato crescendo nas beiradas. Não tinha placa, não tinha cerca, não tinha nada que indicasse que alguém usava aquele caminho. Rosa sentou em cima da mala maior. As pernas não aguentavam mais. Ela olhou para o marido e viu ele olhando para a estrada com aquela cara que ela conhecia bem.
Era a cara de quando ele estava lembrando de alguma coisa. No que tu tá pensando? Ela perguntou. Antônio demorou para responder. Passou a mão no rosto suado. Tô pensando em tudo que a gente fez por eles, Rosa. Tudo. E aí as memórias começaram a vir que nem onda. Antônio lembrou do dia que Marcelo tinha passado na faculdade. Ele tinha chegado em casa gritando, feliz, dizendo que ia ser alguém na vida. Mas a faculdade custava caro, muito caro. Antônio tinha um terreno pequeno que o pai dele tinha deixado quando partiu. Era a única coisa de valor que ele tinha. Foi no cartório, vendeu o terreno por um preço que nem era justo. E pagou o primeiro ano inteiro da faculdade do filho. Lembra quando eu vendi o terreno do meu pai? Antônio perguntou. Rosa balançou a cabeça. Claro que lembrava. Você não queria. Você disse que aquele terreno era para nossa velhice. E tu me convenceu a vender. Disse que o futuro do Marcelo valia mais. E a gente acreditou nisso, Antônio. A gente acreditou que se a gente desse tudo para os nossos filhos, eles iam cuidar da gente quando a gente ficasse velho. Antônio sentou do lado dela. As duas malas velhas faziam de banco improvisado. Ele pegou a mão dela de novo. Aquela mão enrugada, cheia de calos de tanto trabalhar. Rosa também estava lembrando. Lembrou de quando Patrícia tinha ficado doente com pneumonia quando era criança. Os médicos disseram que precisava de um remédio importado, caríssimo. Rosa tinha trabalhado 3 meses seguidos lavando roupa de madrugada, sem parar, sem reclamar. Lavava roupa de tanta gente que as mãos ficavam em carne viva. Mas comprou o remédio. E Patrícia melhorou. Eu quase destruí minhas mãos para salvar a Patrícia. Rosa disse, olhando para as próprias mãos. E hoje ela me olhou com nojo, como se eu fosse menos que nada. Não fala assim. Mas é verdade, Antônio. Tu viu o jeito que ela falou comigo? Que a gente não faz mais parte da vida deles? A voz de Rosa subiu de novo, e ela começou a chorar outra vez. Antônio abraçou ela e deixou ela chorar no ombro dele. Ele também queria chorar, mas segurou. Alguém tinha que ser forte ali. O sol estava no meio do céu agora. Devia ser 12:00, talvez 1 da tarde. O calor era insuportável. Antônio levantou, pegou a garrafinha e deu mais um gole para Rosa e um para ele. Sobrou um dedo de água. Ele guardou. A gente precisa de sombra, ele disse. Mas não tinha sombra. Só tinha aquele poste de concreto do lado da estrada. Antônio arrastou as malas até lá e conseguiu um espacinho onde o sol não batava direto. Botou Rosa sentada ali e ficou do lado dela. Foi quando eles ouviram o barulho. Um motor. Longe ainda, mas vindo na direção deles. Rosa levantou num pulo. Antônio, tem um carro vindo. Os dois ficaram na beira da estrada. O barulho foi ficando mais alto. Era um caminhão velho, daqueles de carga, pintado de azul desbotado. Antônio começou a acenar com os 2 braços. Rosa também. O caminhão diminuiu a velocidade. Por um momento pareceu que ia passar direto, mas parou uns metros à frente. Um homem desceu da cabine. Devia ter uns 70 anos, magro, queimado de sol, com uma camisa surrada e um boné velho na cabeça. Ele olhou para o casal de idosos, para as malas no chão, e franziu a testa. Que aconteceu aqui? Ele perguntou. Antônio não sabia nem por onde começar. Rosa abaixou a cabeça envergonhada. O homem chegou mais perto e viu que os dois estavam machucados pela situação toda. Vocês estão bem? Precisam de ajuda? A gente foi largado aqui, Antônio disse com a voz embargada. Largado? Como assim largado? Nossos filhos. Eles trouxeram a gente até aqui e foram embora. O homem ficou em silêncio por uns segundos, processando aquilo. Depois balançou a cabeça como se não acreditasse no que estava ouvindo. Os próprios filhos de vocês fizeram isso? Rosa levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eles disseram que a gente é um peso, que eles cansaram de cuidar da gente. O homem tirou o boné e passou a mão nos cabelos brancos. Ele parecia genuinamente chocado. Meu nome é Josué. Eu moro numa cidade aqui perto. Passo por essa estrada todo dia para levar carga. A gente não quer atrapalhar, Antônio disse. Mas se o senhor puder dar uma carona até algum lugar onde tenha gente... Josué levantou a mão interrompendo. Atrapalhar nada. Vocês vão comigo. Peguem as malas. Ele ajudou Rosa a subir na cabine do caminhão.
Botou as malas na parte de trás junto com as caixas que ele estava levando. Antônio subiu também. Josué ligou o motor e o caminhão começou a andar. Durante o caminho, Josué não parava de balançar a cabeça indignado. Ele tinha 4 filhos e não conseguia imaginar nenhum deles fazendo uma coisa daquelas. Vocês criaram esses meninos? Ele perguntou. Criamos, Antônio respondeu. Demos tudo o que pudemos e muito do que não pudemos também. Pagaram estudo? Faculdade, curso, viagem, tudo. Josué bufou. E agora eles fazem isso. Que mundo é esse, meu amigo? Que mundo é esse onde filho abandona pai e mãe no meio da estrada que nem cachorro? Rosa estava calada no meio dos dois. Ela olhava pela janela, mas não via nada. Só pensava nos netos que não ia mais ver crescer. Nas festas de aniversário que não ia mais participar. Nas tardes de domingo que não iam mais existir. A gente tinha uma vida simples, mas era feliz, ela disse de repente. A gente não tinha nada, mas tinha eles. E agora a gente não tem nem isso. Josué olhou para ela pelo retrovisor. A senhora tem sorte de descobrir quem eles são agora. Imagina se vocês ficassem doentes de verdade. Imagina o que eles não iam fazer. Antônio apertou a mão de Rosa. Josué tinha razão. Era doloroso, era terrível, mas pelo menos agora eles sabiam a verdade. Os filhos que eles criaram, que eles amaram, que eles sacrificaram tudo por eles, não valiam nada. Eram pessoas vazias, egoístas, capazes de jogar os próprios pais fora quando eles se tornaram inconvenientes. O caminhão seguiu pela estrada. Josué disse que ia levar eles até a cidade onde ele morava. Disse que lá tinha gente boa, que alguém ia ajudar. Antônio e Rosa não falaram mais nada durante o resto da viagem. Só ficaram ali, abraçados, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Como o amor que eles deram tinha se transformado em abandono. Como os filhos que eles criaram tinham virado estranhos cruéis. Como a vida tinha dado aquela volta tão amarga. O caminhão entrou numa cidade pequena quando o sol já estava descendo. Josué parou na frente de uma casa simples com uma placa na frente. Pensão da Lourdes. Aqui é da dona Lourdes. Ela é boa gente. Vou falar com ela. Ele desceu e voltou minutos depois com uma mulher de uns 60 anos, gordinha, com um avental florido e um sorriso no rosto apesar de tudo. Oi, meus amores. O Josué me contou o que aconteceu. Vocês vão ficar aqui comigo. Lourdes não fez perguntas naquela primeira noite. Ela simplesmente levou Antônio e Rosa para um quarto pequeno, mas limpo nos fundos da pensão. Tinha uma cama de casal com lençóis cheirosos, um guarda-roupa velho, mas funcional, e uma janela que dava para o quintal onde galinhas ciscavam. Descansem. Amanhã a gente conversa, ela disse antes de fechar a porta. Rosa sentou na cama e começou a chorar de novo. Mas dessa vez, não era só tristeza. Era um choro misturado com alívio. Alívio de ter um teto, uma cama, um lugar para ficar. A gente tá vivo, Rosa, Antônio disse sentando do lado dela. Podia ter sido pior. Pior como, Antônio? Nossos próprios filhos jogaram a gente fora. Eu sei, mas a gente sobreviveu ao dia de hoje. E amanhã a gente sobrevive de novo. Eles dormiram abraçados naquela noite. Um sono pesado, daqueles que vêm depois de um dia que destrói a gente por dentro. Quando acordaram, o sol já estava alto e tinha cheiro de café vindo da cozinha. Lourdes estava fazendo pão. A mesa estava posta com café, leite, manteiga e um bolo simples. Tinha mais 3 pessoas sentadas tomando café. Um senhor de uns 50 anos, uma moça nova e um rapaz que parecia ter acabado de acordar. Bom dia! Vem, senta aqui! Lourdes chamou com aquele jeito alegre dela. Antônio e Rosa sentaram sem jeito. Lourdes apresentou todo mundo. O senhor se chamava Edilson e trabalhava numa oficina mecânica. A moça era a Jéssica, que estudava enfermagem e trabalhava num mercado. O rapaz era o Paulinho, ajudante de caminhoneiro. O Josué me contou ontem o que aconteceu com vocês, Edilson disse. Que situação horrível. A gente não quer dar trabalho para ninguém, Rosa disse baixinho. Trabalho nada, Lourdes falou colocando mais pão na mesa. Aqui é assim. A gente se ajuda. Vocês ficam quanto tempo precisar. Mas a gente não tem como pagar, Antônio explicou. Quem falou em pagar? Olha, se vocês quiserem ajudar com alguma coisa aqui na pensão, ótimo. Se não puderem,
Ótimo também. Ninguém vai ficar na rua enquanto eu tiver um teto. Antônio sentiu os olhos encherem de água. Fazia tanto tempo que ninguém tratava eles com aquela bondade, com aquela humanidade simples que parecia ter sumido do mundo. Nos dias seguintes, Antônio e Rosa foram se encaixando na rotina da pensão. Rosa começou a ajudar Lourdes na cozinha e a lavar as roupas dos hóspedes. Antônio arrumava o que quebrava na casa, pintou a cerca do quintal, consertou uma torneira que estava pingando fazia meses. Vocês não precisavam fazer tudo isso. Lourdes falava, mas estava feliz com a ajuda. A gente precisa sim, Antônio respondia. Não sabemos viver de favor. A cidade se chamava Vale da Esperança. Era pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Quando a história do casal abandonado pelos filhos começou a circular, a cidade inteira ficou chocada. As pessoas paravam Rosa na rua para dar abraço, levavam comida para a pensão, ofereciam trabalho para Antônio. Mas mesmo com toda aquela bondade em volta, Rosa não conseguia esquecer. Tinha dias que ela ficava parada na janela do quarto olhando para a rua, esperando que um carro conhecido aparecesse. Esperando que um dos filhos tivesse voltado para buscar eles, para pedir perdão, para dizer que tinha sido tudo um erro terrível. Mas nenhum carro vinha. Uma tarde, Rosa estava estendendo roupa no varal quando viu uma mulher passando na rua com 2 crianças pequenas. As crianças riam, pulavam. A mãe segurava as mãos deles com cuidado. Rosa largou a roupa molhada no chão e começou a chorar desesperada. Lourdes ouviu e saiu correndo da cozinha. Rosa, o que foi? Meus netos, Lourdes. Eu não vou mais ver meus netos crescerem. Eu não vou mais poder fazer bolo para eles. Não vou mais poder contar história antes de dormir. Lourdes abraçou ela ali mesmo no quintal. Deixou ela chorar até não ter mais lágrima. Depois levou ela para dentro. Fez um chá. Sentou do lado dela na mesa da cozinha. Rosa, eu vou te falar uma coisa. Família não é quem tem o seu sangue. Família é quem fica do seu lado quando você mais precisa. Seus filhos provaram que não são sua família. Mas aqui nessa casa, todo mundo já te ama. Você entende? Rosa olhou para os olhos de Lourdes. Aquela mulher que ela conhecia fazia poucos dias tinha mais amor para dar do que os filhos que ela tinha criado. Por que tu tá fazendo isso pela gente? Rosa perguntou. Porque alguém fez por mim uma vez. Quando eu perdi meu marido, eu não tinha nada. Fiquei na rua com meus 3 filhos pequenos. Uma senhora me acolheu na casa dela. Me deu comida, me deu trabalho, me deu esperança. Eu prometi que quando eu pudesse, ia fazer o mesmo pelos outros. E aqui estou. Naquela noite, Antônio estava organizando as poucas coisas que eles tinham dentro do guarda-roupa quando Lourdes bateu na porta. Seu Antônio, posso falar com o senhor um minutinho? Claro, dona Lourdes. Entra. Ela entrou e fechou a porta. Ficou olhando para ele com uma expressão séria. Eu reparei que o senhor sempre fica segurando aquela pasta de couro velha. Carrega ela para todo lado. Até quando vai no quintal, o senhor leva ela junto. Antônio olhou para a pasta que estava em cima da cama. Era uma pasta marrom desgastada com um fecho enferrujado. É que tem coisa importante aqui dentro, ele disse. Coisa importante como? Antônio hesitou. Olhou para a porta para ter certeza que Rosa não estava perto. Então suspirou fundo. Dona Lourdes, eu nunca contei isso para ninguém, nem para os meus filhos. Mas eu acho que chegou a hora. Ele abriu a pasta devagar. Tirou de dentro um envelope amarelado pelo tempo. Dentro do envelope tinha documentos velhos, alguns escritos à mão, outros datilografados. Quando meu pai partiu, ele me deixou um terreno. Eu vendi aquele terreno para pagar a faculdade do Marcelo. Mas o que ninguém sabe é que meu pai tinha outro terreno. Um que ele ganhou num acordo trabalhista muitos anos atrás. Ele nunca registrou esse terreno no nome dele porque tinha medo de perder na justiça. Então ficou só nos documentos trabalhistas. Lourdes pegou os papéis. Tinha uma escritura antiga, um comprovante de pagamento de indenização, mapas desenhados à mão. E esse terreno ainda existe? Ela perguntou. Existe. Fica numa região que na época era zona rural. Mas de uns anos para cá, a cidade cresceu. Aquela região hoje é zona comercial. O senhor já foi atrás de saber quanto vale? Nunca fui. Eu guardei esses papéis a vida inteira pensando em deixar de herança para os meus filhos.
Queria que eles tivessem alguma coisa quando eu partisse. Alguma coisa que compensasse toda a pobreza que eles passaram por minha causa. Antônio sentou na cama. A voz dele estava embargada. Mas depois do que eles fizeram, Lourdes, depois de me jogarem naquela estrada que nem um cachorro, eu não sei mais o que fazer com isso. Lourdes sentou do lado dele. Pegou a mão dele com carinho. Seu Antônio, o senhor precisa procurar um advogado. Precisa ver se esses documentos ainda valem alguma coisa. Porque se valerem, o senhor e a dona Rosa podem ter um final de vida digno. Não por causa de dinheiro, mas por causa de justiça. Mas advogado é caro. Eu conheço um aqui na cidade, Dr. Renato. Ele é gente boa, já ajudou muita gente sem cobrar nada. Amanhã mesmo eu marco uma conversa para vocês. Antônio olhou para os papéis na mão de Lourdes. Aqueles papéis que ele tinha guardado durante décadas, que nem um tesouro. Aquele segredo que ele carregou sozinho por tanto tempo. Será que ainda tem chance de dar certo? Ele perguntou. Só tem um jeito de descobrir. Na manhã seguinte, Lourdes levou Antônio e Rosa até um escritório pequeno no centro da cidade. Dr. Renato era um homem de uns 40 anos, sério, mas simpático. Ele ouviu a história toda enquanto examinava os documentos. Quando terminou de ler, ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Tirou os óculos, limpou as lentes, colocou de volta. Olhou para Antônio com uma expressão que era difícil de decifrar. Seu Antônio, o senhor tem ideia de onde fica esse terreno hoje? Mais ou menos. Sei que é perto da avenida principal da capital. Renato abriu o computador, digitou o endereço descrito nos documentos, clicou em algumas coisas. A tela mostrou um mapa. Ele aumentou a imagem, clicou de novo. E então parou. Meu Deus do céu, ele murmurou. O que foi? Rosa perguntou assustada. Renato virou a tela do computador para eles. Na imagem, tinha um terreno enorme no meio de uma avenida cheia de prédios comerciais, lojas, bancos. Esse terreno hoje vale uma fortuna. Uma fortuna mesmo. Estou falando de milhões. Antônio ficou olhando para a tela do computador sem conseguir processar o que estava vendo. Rosa levou a mão na boca tentando segurar o choro que já estava vindo. Lourdes, que estava de pé atrás deles, teve que se apoiar na parede. Milhões? Antônio repetiu como se a palavra não fizesse sentido. Doutor, o senhor tem certeza? Renato virou a tela de volta para ele e começou a explicar. Ele mostrou fotos aéreas da região, valores de terrenos vizinhos que tinham sido vendidos recentemente, relatórios de mercado imobiliário. Cada número que ele falava parecia mais impossível que o anterior. Seu Antônio, esse terreno está numa localização privilegiada. É uma área totalmente comercial hoje. Tem banco, shopping, prédio empresarial. Um terreno desse tamanho nessa região vale no mínimo 8 milhões. Pode chegar a 10 dependendo da negociação. Rosa começou a tremer. Lourdes pegou uma cadeira e fez ela sentar antes que desmaiasse. Mas como? A gente viveu a vida inteira sem ter nem o que comer direito. Rosa disse com a voz fraca. Como a gente pode ter uma coisa dessas e não saber? Renato juntou os documentos em cima da mesa dele. Pegou uma caneta e começou a fazer anotações. Olha, vou explicar como funciona. Esse terreno foi adquirido pelo pai do senhor numa ação trabalhista há muitas décadas. Na época, era um lugar sem valor, longe da cidade. O pai do senhor provavelmente aceitou aquilo como forma de pagamento porque não tinha outra opção. Mas ele nunca fez o registro oficial em cartório. Ficou só nos documentos do processo judicial. E isso é válido? Antônio perguntou. É sim. Esses documentos provam que o terreno pertence legalmente à família. O que precisa ser feito agora é um processo de usucapião ou de regularização do registro. Vai dar trabalho, vai demorar alguns meses, mas o direito de vocês está aqui preto no branco. Antônio olhou para a pasta velha que tinha carregado durante tantos anos. Aquela pasta que ele guardava debaixo da cama, que ele escondia dos filhos, porque queria que fosse uma surpresa boa quando ele não estivesse mais aqui. Ele tinha imaginado os filhos descobrindo aqueles papéis depois que ele partisse, descobrindo que o pai pobre tinha deixado alguma coisa de valor para eles. Mas agora tudo era diferente. Os filhos que iam receber aquela herança tinham jogado ele e Rosa numa estrada deserta para perderem a vida. Doutor Renato, Antônio disse com a voz firme, eu quero registrar esse terreno no meu nome e no nome da minha esposa.
Quanto o senhor cobra para fazer isso? Seu Antônio, eu não vou cobrar nada. Essa história de vocês me tocou. Vou fazer esse processo pro bono, como a gente fala. De graça. A única coisa que vocês vão ter que pagar são as taxas do cartório e do registro. Mas isso a gente vê depois. Rosa pegou na mão do marido. Os dois se entreolharam e naquele olhar tinha uma mistura de tanta coisa. Alívio, raiva, tristeza, esperança, tudo ao mesmo tempo. E os meus filhos? Antônio perguntou. Eles podem tomar isso da gente? Não. Enquanto vocês estiverem vivos, o terreno é de vocês. Vocês podem fazer o que quiserem com ele. Vender, alugar, construir ou simplesmente deixar lá. A escolha é de vocês. Lourdes, que tinha ficado quieta até ali, finalmente falou. Seu Antônio, a senhora Rosa, vocês entendem o que isso significa? Vocês não vão mais precisar depender de ninguém. Vocês podem ter uma casa própria, podem viver com dignidade, podem fazer tudo o que sempre sonharam. Mas Antônio não estava feliz. Ele deveria estar pulando de alegria, mas só conseguia sentir um vazio no peito. Sabe o que é engraçado, dona Lourdes? A gente passou fome a vida inteira. Eu trabalhei desde os 12 anos de idade. A Rosa lavou roupa até as mãos sangrarem. A gente viveu num casebre sem luz própria durante anos. E o tempo todo, a gente tinha isso aqui guardado. Ele bateu com a mão nos documentos em cima da mesa. Se eu tivesse ido atrás disso antes, a gente podia ter dado uma vida melhor para os nossos filhos. Eles não precisavam ter passado necessidade. Não precisavam ter usado roupa remendada. Não precisavam ter comido só arroz e feijão durante meses. Antônio, não fica pensando nisso, Rosa disse. Como não? Eu vendi o terreno do meu pai para pagar a faculdade do Marcelo. Eu me matei de trabalhar para dar coisas para eles. E o tempo todo eu tinha essa fortuna guardada. Se eu soubesse antes, Renato interrompeu suavemente. Seu Antônio, o senhor não tinha como saber. Naquela época não existia internet. Não tinha como pesquisar essas coisas facilmente. E vou te dizer outra coisa. Se o senhor tivesse vendido esse terreno há 20 ou 30 anos, ele não valia nem 1/10 do que vale hoje. A valorização aconteceu nos últimos anos por causa do crescimento da cidade. Antônio respirou fundo. Renato tinha razão. Não adiantava ficar pensando no que podia ter sido. O que importava era o agora. Então o que a gente faz? Ele perguntou. Vocês vão voltar para a pensão e viver suas vidas normalmente. Eu vou começar a trabalhar nos documentos hoje mesmo. Daqui a algumas semanas eu chamo vocês para assinar umas coisas. E em alguns meses, vocês vão ser oficialmente os donos de um terreno milionário. Eles saíram do escritório em silêncio. Lourdes foi na frente, Antônio e Rosa caminhavam devagar atrás. As ruas de Vale da Esperança estavam cheias naquela hora do dia. Gente indo e vindo do trabalho, crianças voltando da escola, o movimento normal de uma cidade pequena. Rosa parou no meio da calçada. Antônio, a gente conta para os meninos? Conta o quê? Sobre o terreno, sobre o dinheiro. Eles são nossos filhos. Mesmo com tudo o que aconteceu, eles são nossos filhos. Antônio olhou para a mulher dele. Depois de tudo que tinham passado, depois da humilhação, do abandono, da dor, ela ainda pensava neles como filhos. Rosa, eles jogaram a gente numa estrada deserta. Falaram que a gente era um peso, que eles estavam cansados da gente. Tu realmente acha que a gente deve alguma coisa para eles? Não é questão de dever. É questão de, eu não sei. Eles são a nossa carne, Antônio. Carne que apodreceu. Rosa abaixou a cabeça. Antônio percebeu que tinha sido duro demais. Ele abraçou ela ali no meio da rua. Desculpa. Eu sei que tu sofre. Eu também sofro. Mas não vamos contar nada ainda. Vamos esperar ver o que acontece. Os dias foram passando e viraram semanas. Renato trabalhava nos documentos, ia no cartório, preenchia formulários, juntava certidões. Antônio e Rosa continuavam ajudando na pensão, vivendo uma vida simples e quieta. Mas uma tarde, quando Antônio estava consertando uma prateleira na despensa, Lourdes entrou correndo. Seu Antônio, tem um homem lá na frente procurando por vocês. O coração de Antônio pulou. Será que era um dos filhos? Será que eles tinham finalmente vindo buscar os pais? Ele largou a ferramenta
e foi até a sala. Tinha um homem de terno esperando, com uma pasta executiva na mão. Não era nenhum dos filhos. "O senhor é Antônio?" o homem perguntou. "Sou eu. Meu nome é Cláudio. Eu trabalho para a construtora Imperial. A gente está interessada em adquirir um terreno que pertence ao senhor." Antônio sentiu o sangue gelar. "Como o senhor sabe desse terreno?" "A gente faz pesquisa de propriedade na região onde a gente quer construir. Encontramos o registro antigo do processo trabalhista do pai do senhor. Viemos fazer uma oferta. Eu não estou interessado em vender." O homem sorriu daquele jeito que gente de negócio sorri quando acha que vai conseguir o que quer. "O senhor nem ouviu a oferta ainda. Estamos dispostos a pagar 7 milhões à vista." 7 milhões. O número ecoou na cabeça de Antônio. Era dinheiro demais. Era mais do que ele ia ganhar em 1000 vidas trabalhando. "Eu preciso pensar." "Claro, mas eu preciso do nome dos outros herdeiros também. Seus filhos. A gente quer fazer a oferta para a família toda." E foi aí que Antônio entendeu. Se aquele homem estava ali, procurando os herdeiros, oferecendo milhões, era porque outras pessoas iam saber do terreno. E se outras pessoas iam saber, era questão de tempo até os filhos descobrirem. "Meus filhos moram longe", Antônio disse. "Eu não tenho contato com eles." "Sem problema. A gente tem investigadores que localizam herdeiros. É parte do processo." O homem deixou um cartão e foi embora. Antônio ficou parado segurando aquele cartão, sentindo que uma tempestade estava vindo. E ele estava certo. 2 semanas depois, Cláudio e sua equipe localizaram Marcelo, Patrícia e Bruno. Foram até cada um deles e contaram sobre o terreno valioso que o pai deles tinha. Mostraram os números, as possibilidades, a fortuna que estava ali esperando. A reação dos 3 foi imediata. Marcelo deixou o trabalho no meio do expediente e começou a fazer ligações frenéticas tentando descobrir onde os pais estavam. Patrícia entrou em pânico, chorou, gritou com o marido dizendo que eles tinham cometido o maior erro da vida deles. Bruno contratou um investigador particular no mesmo dia. Levou 3 dias para o investigador descobrir que Antônio e Rosa estavam em Vale da Esperança. No 4º dia, 3 carros pararam na frente da pensão da Lourdes. Marcelo, Patrícia e Bruno desceram com os braços cheios de presentes. Flores, caixas de bombom, sacolas de loja cara. Todos com lágrimas nos olhos, todos com cara de arrependimento. Lourdes atendeu a porta. Olhou para aqueles 3 e percebeu na hora quem eram. "Vocês são os filhos?" "Somos", Marcelo disse. "A gente veio buscar nossos pais. A gente errou. A gente se arrepende." Engraçado como o arrependimento aparece rápido quando tem dinheiro envolvido. Lourdes disse com um sorriso sarcástico. "Por favor, a gente só quer conversar com eles." Lourdes foi até o quintal onde Antônio estava regando as plantas e Rosa estava estendendo roupa. "Eles estão aqui", ela disse. Antônio e Rosa se entreolharam. Aquele momento tinha que chegar. Os 2 sabiam disso. Eles entraram na sala e viram os 3 filhos ali, com aquelas caras falsas de arrependimento. E Antônio percebeu uma coisa. Ele não sentiu nada. Nem raiva, nem amor, nem tristeza. Só um vazio frio onde antes morava uma família. Marcelo foi o primeiro a tentar se aproximar. Ele largou as sacolas no chão e abriu os braços como se fosse abraçar o pai. Tinha lágrimas escorrendo no rosto dele, aquele choro exagerado de quem está representando. "Pai, a gente procurou vocês por todos os lados. A gente estava desesperado." Antônio deu um passo para trás. Não deixou o filho chegar perto. Aquele gesto simples fez Marcelo congelar no meio da sala. Ele baixou os braços devagar, confuso. "Pai, podem sentar", Antônio disse com a voz fria. "Mas sentem longe da gente." Patrícia começou a chorar mais alto. Ela foi em direção a Rosa com os braços abertos. "Mãe, me perdoa. A gente não sabia o que estava fazendo. A gente estava confuso, estava sob pressão." Rosa também se afastou. Lourdes, que estava encostada na parede observando tudo, cruzou os braços satisfeita. Ela queria ver aonde aquilo ia dar. "Sob pressão?" Rosa repetiu. "Pressão de quê, Patrícia? Pressão de ter pais vivos? Não é isso, mãe. É que a gente estava com tantos problemas, tantas contas, tanta coisa acontecendo, e a solução era jogar a gente no meio de uma estrada deserta?" Antônio cortou. "Era deixar a gente morrer de sede e de calor?"
Bruno, que tinha ficado quieto até ali, finalmente falou: Pai, a gente errou. A gente errou feio. Mas a gente tá aqui agora. A gente veio buscar vocês. A gente quer consertar isso. Consertar? Antônio deu uma risada amarga. Tu acha que tem conserto, Bruno? Tu acha que dá para apagar o que vocês fizeram? A gente pode tentar, Marcelo disse. A gente pode recomeçar. Vocês podem voltar a morar com a gente. A gente vai cuidar de vocês direitinho. Antônio sentou numa cadeira. Rosa sentou do lado dele. Os 3 filhos ficaram de pé, ainda segurando aqueles presentes ridículos que tinham trazido. Quanto tempo faz que vocês nos abandonaram? Antônio perguntou. Umas 3 semanas, Marcelo respondeu. 3 semanas. E em nenhum momento nessas 3 semanas vocês sentiram remorso. Nenhum de vocês ligou para perguntar se a gente estava vivo. Nenhum de vocês voltou naquela estrada para ver se a gente ainda estava lá. A gente estava com vergonha, Patrícia falou baixinho. Vergonha? Rosa levantou a voz pela primeira vez. Vergonha é o que eu senti quando tu me empurrou e entrou naquele carro. Vergonha é o que eu senti quando vi meus próprios filhos indo embora rindo enquanto eu implorava de joelhos. A gente não estava rindo, mãe. Tava sim. Eu ouvi. Vamos ver se eles sobrevivem sem a gente. Foi isso que um de vocês disse. E os outros riram. Riram da nossa cara. O silêncio que caiu na sala era pesado que nem chumbo. Marcelo olhou para o chão. Patrícia enxugou as lágrimas falsas. Bruno mexia no celular nervoso. Então me diz uma coisa. Antônio continuou. O que mudou? Por que vocês apareceram agora? Porque a gente se arrependeu. Marcelo disse rápido demais. Mentira. Pai, eu juro que... Eu disse mentira. Antônio bateu a mão no braço da cadeira. Vocês vieram aqui por causa do terreno. Aquela construtora entrou em contato com vocês, não foi? A cara dos 3 mudou na hora. Marcelo engoliu seco. Patrícia parou de chorar. Bruno largou o celular. Como o senhor sabe disso? Bruno perguntou. Porque eu não sou burro, filho. O homem da construtora veio aqui também. Me ofereceu milhões pelo terreno. E eu sabia que era questão de tempo até vocês descobrirem. Rosa olhou para o marido surpresa. Ela não sabia que Antônio tinha recebido a visita do tal Cláudio. Antônio não tinha contado para ninguém. Patrícia tentou uma última cartada. Tá bom, pai. É verdade. A gente ficou sabendo do terreno. Mas isso não muda o fato de que a gente se arrependeu do que fez. Não muda? Antônio levantou da cadeira. Vocês não teriam voltado se não fosse pelo dinheiro. Admite. Admite que vocês estão aqui só por causa da herança. Não é só por isso, Marcelo gritou. A gente é sua família. A gente tem direito a essa herança. E pronto. A máscara tinha caído. Antônio sorriu. Era um sorriso triste, de quem acabou de ter a confirmação do que já sabia. Direito? Ele repetiu. Vocês acham que tem direito? O terreno era do nosso avô, Bruno falou. Passou para o senhor. E um dia vai passar para a gente. É assim que funciona. É assim que funciona. Antônio concordou, balançando a cabeça. Família cuida de família. Família não abandona. Família não joga os pais numa estrada para perder a vida. Mas vocês fizeram tudo isso. Então me diz, vocês ainda são minha família? Pai, não fala assim, Patrícia implorou. Eu vou falar do jeito que eu quiser. Vocês destruíram essa família. Vocês cuspiram em tudo que eu e sua mãe fizemos por vocês. Rosa segurou o braço do marido tentando acalmá-lo. O coração dele não era mais bom. Ele não podia ficar nervoso assim. Antônio, calma. Não, Rosa. Eles precisam ouvir isso. Ele olhou para cada um dos filhos. Eu trabalhei 50 anos quebrando o corpo em obra. Tua mãe lavou roupa até as mãos sangrarem. A gente passou fome para vocês comerem. A gente usou roupa velha para vocês terem roupa nova. Eu vendi o único terreno que meu pai me deixou para pagar a faculdade do Marcelo. E agora vocês vêm aqui fingir arrependimento só porque descobriram que existe outro terreno? A gente não tá fingindo, Marcelo insistiu. Tá sim. E sabe como eu sei? Porque vocês nem perguntaram como a gente sobreviveu. Vocês nem quiseram saber como a gente chegou até aqui. Quem ajudou a gente? Se a gente passou fome? Se a gente tá doente? A única coisa que vocês querem saber é do terreno. Lourdes, que estava quieta assistindo tudo, finalmente entrou na conversa. Eu só queria dizer uma coisa. Eu acolhi esses 2 senhores na minha casa. Dei comida,
dei cama, dei carinho. E vocês sabem por quê? Porque eles são seres humanos que mereciam dignidade. Vocês, os próprios filhos deles, não deram isso. Vocês trataram os pais de vocês pior do que eu trataria um desconhecido na rua. A senhora não tem nada a ver com isso, Patrícia respondeu ríspida. Eu tenho sim, porque eu vi o estado que eles chegaram aqui. Eu vi a dor, o desespero, a humilhação. E agora eu tô vendo vocês aqui com essas caras falsas, com esses presentes ridículos, achando que dá pra comprar perdão. Marcelo jogou as sacolas no chão com raiva. Tá bom, vocês querem sinceridade? Então vou ser sincero, aquele terreno vale milhões. Milhões! E sim, a gente tem direito a ele. A gente é herdeiro legal. E se o senhor não quiser dividir com a gente de boa vontade, a gente vai entrar na justiça. Pode entrar, Antônio disse calmamente. O quê? Eu disse. Pode entrar na justiça. Contrata o melhor advogado que vocês conseguirem. Junta toda a papelada. Vai lá brigar pelo que vocês acham que é de vocês. Então o senhor está negando a herança dos próprios filhos? Eu não estou negando nada. Enquanto eu e sua mãe estivermos vivos, o terreno é nosso. E a gente faz o que a gente quiser com ele. Pode ser que a gente venda. Pode ser que a gente doe. Pode ser que a gente deixe para outras pessoas que realmente merecem. Bruno deu um passo ameaçador. O senhor não pode fazer isso? Posso sim, e vou fazer. Antônio foi até a mesinha de canto e pegou 3 envelopes que estavam ali. Ele tinha preparado aquilo tudo na noite anterior, como se soubesse que esse momento ia chegar. Eu escrevi uma carta para cada um de vocês. Podem levar. Ele entregou um envelope para cada filho. Os 3 pegaram desconfiados. Patrícia abriu o dela primeiro. Tirou uma folha de papel dobrada e começou a ler. A cara dela foi mudando. De confusão para incredulidade para raiva. Isso é uma piada? Não é, Antônio disse. É a verdade. Marcelo e Bruno abriram os deles também. Dentro tinha uma carta escrita à mão por Antônio. A mesma carta nos 3 envelopes. A carta dizia: Filho, durante a sua vida inteira, eu tentei te ensinar valores. Tentei te mostrar que família é mais importante que dinheiro, que amor vale mais que ouro. Mas eu falhei. Eu falhei porque você cresceu e se tornou alguém que eu não reconheço. Alguém capaz de abandonar os próprios pais quando eles mais precisaram. Então eu quero que você saiba uma coisa. A maior herança que um pai pode deixar não é dinheiro. É exemplo. É caráter. É dignidade. E essas coisas vocês recusaram quando jogaram eu e sua mãe naquela estrada. Não espere nada de mim quando eu partir. Porque vocês já receberam tudo que eu tinha para dar. E vocês jogaram fora. Marcelo amassou a carta na mão. A raiva no rosto dele era tão forte que as veias do pescoço estavam saltadas. Ele jogou o papel amassado no chão e apontou o dedo para o pai. O senhor não pode fazer isso! A gente tem direitos legais! A gente é sangue do seu sangue! Sangue? Antônio repetiu com desprezo. Sangue não significa nada quando o coração tá podre. Patrícia começou a andar de um lado para o outro nervosa. Ela passava a mão no cabelo, respirava fundo. Tentava controlar a explosão que estava vindo. Pai, o senhor está sendo injusto. A gente cometeu um erro, eu admito, mas todo mundo erra. Todo mundo merece uma segunda chance. Segunda chance? Rosa falou pela primeira vez naquela discussão toda. Ela levantou da cadeira devagar. Tu quer uma segunda chance? Então me responde uma coisa. Se a gente não tivesse esse terreno, se a gente não valesse milhões, vocês teriam voltado? Patrícia abriu a boca, mas não saiu som nenhum. A pergunta tinha acertado em cheio. Responde! Rosa insistiu com a voz mais alta. Vocês teriam voltado? Mãe, isso não é justo. Responde! O silêncio foi a resposta. Patrícia não conseguia mentir na cara da mãe. Nenhum deles conseguia. E todos ali sabiam a verdade. Se não fosse pelo terreno, aqueles 3 nunca teriam voltado. Antônio e Rosa podiam ter passado o resto da vida naquela pensão. Podiam ter ficado doentes. Podiam ter partido. E os filhos nunca teriam sabido. Nunca teriam se importado. Bruno, que sempre foi o mais calculista dos 3, tentou mudar a estratégia. Olha, vamos todo mundo se acalmar aqui. Não precisa ser desse jeito. A gente pode sentar e conversar como família. A gente pode dividir tudo de forma justa. O terreno vale milhões. Tem o suficiente para todo mundo. Dividir?
Antônio deu uma risada seca. Tu quer dividir o que não é teu ainda? Mas vai ser um dia. Quando o senhor e a mãe partirem, a herança passa pra gente automaticamente. Não se eu fizer um testamento deixando tudo para outras pessoas. A bomba tinha sido jogada. Os 3 filhos ficaram paralisados. Marcelo foi o primeiro a reagir. Testamento? O senhor não pode fazer isso. A gente é herdeiro necessário. A lei garante que a gente tem direito à metade da herança. Antônio sorriu. Ele tinha estudado isso com o Dr. Renato. Sabia exatamente quais eram os direitos dos filhos e quais eram os dele. É verdade. A lei garante que vocês têm direito à metade, mas só metade. A outra metade eu posso deixar para quem eu quiser. E eu posso vender o terreno agora, em vida, e fazer o que eu quiser com o dinheiro. Posso gastar tudo. Posso doar tudo. Posso queimar tudo se eu quiser. O senhor não faria isso. Bruno disse, mas a voz dele tremeu. Não? Eu passei 50 anos da minha vida quebrando o corpo em obra. Eu tenho direito de aproveitar o dinheiro que é meu. Ou tu acha que eu tenho obrigação de guardar para vocês? Patrícia caiu de joelhos no chão. Dessa vez o choro era real. Não era fingimento. Era desespero puro de quem acabou de perceber que perdeu milhões. Pai, pelo amor de Deus, a gente errou. A gente já admitiu que errou. Mas o senhor não pode tirar tudo da gente. A gente é seus filhos. Filhos? Rosa se aproximou de Patrícia. Filha deixa a mãe morrer de sede no meio de uma estrada deserta? Filha grita que a mãe é um peso e que ela tá cansada de cuidar? Eu não queria dizer aquilo. Eu tava nervosa, tava sob pressão. Para de usar essa desculpa ridícula, Rosa gritou. Tu não tava sob pressão nenhuma. Tu simplesmente não queria mais se incomodar com a gente. Admite de uma vez por todas. Patrícia abaixou a cabeça. As lágrimas caíam no chão. E finalmente, depois de tanto fingimento, ela disse a verdade. É verdade. A gente estava cansado. Cansado de ter que se preocupar com vocês. Cansado de ter que dar dinheiro, de ter que visitar, de ter que ligar para saber se estava tudo bem. A gente só queria viver nossas vidas sem ter que carregar vocês junto. O silêncio que caiu foi absoluto. Até Lourdes, que tinha visto muita coisa na vida, ficou chocada com aquela confissão crua. Antônio se agachou na frente da filha. Pegou o queixo dela e fez ela olhar nos olhos dele. Obrigado por ser honesta. Finalmente. Agora eu vou ser honesto também. Eu não sei se eu consigo perdoar vocês. Não sei se um dia eu vou conseguir olhar para vocês e sentir amor de novo. Porque vocês mataram esse amor. Vocês mataram quando jogaram a gente naquela estrada. Pai, deixa eu terminar. Eu passei a vida inteira achando que o maior orgulho de um homem era criar filhos bons. Mas eu falhei. Eu criei 3 pessoas egoístas, interesseiras, capazes de abandonar os próprios pais por conveniência. E sabe o pior? Eu tenho que viver com isso. Eu tenho que viver sabendo que eu falhei como pai. O senhor não falhou, Marcelo gritou. A gente que falhou, a gente que não prestou. Pelo menos nisso a gente concorda. Antônio levantou e voltou para perto de Rosa. Os dois ficaram ali, de mãos dadas, olhando para os 3 filhos que estavam destruídos no meio da sala. Eu quero que vocês saiam daqui, Antônio disse com calma. Quero que vocês voltem para as vidas de vocês e deixem a gente em paz. Mas e o terreno? Bruno perguntou. O terreno é problema meu e da sua mãe, não é da conta de vocês. A gente tem direito de saber o que o senhor vai fazer. Não tem não. Vocês não têm direito a nada. Vocês abriram mão de qualquer direito quando abriram mão da gente. Marcelo deu um passo ameaçador em direção ao pai. Lourdes se colocou na frente. Eu acho melhor vocês irem embora antes que eu chame alguém. Ela disse com firmeza. A senhora não manda em nada aqui. Mando sim. Essa é minha casa. E vocês não são bem-vindos. Josué, que tinha ouvido a gritaria da rua, entrou na pensão. Ele era grande, forte, e tinha uma cara que não aceitava desaforo. Tem algum problema aqui? Ele perguntou. Não, Antônio respondeu. Esses moços já estavam saindo. Marcelo olhou para o pai uma última vez. Tinha ódio naquele olhar. Ódio misturado com ganância e desespero. O senhor vai se arrepender disso. A gente vai entrar na justiça. A gente vai brigar pela herança. E a gente vai ganhar. Pode brigar. A justiça vai demorar anos. E nesses anos eu vou aproveitar cada centavo do que é meu.
Patrícia levantou do chão. Bruno juntou os envelopes que tinham caído. Os três saíram da pensão pisando duro, batendo porta, jogando praga. Os carros arrancaram com barulho e foram embora levantando poeira. Quando o barulho dos motores sumiu, Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Rosa segurou ele. Lourdes e Josué correram para ajudar. Eles levaram ele até o sofá. Seu Antônio, o senhor tá bem? Lourdes perguntou preocupada. Só tô cansado. O senhor fez a coisa certa, Josué disse. Eles não mereciam nada. Rosa sentou do lado do marido. Pegou a mão dele. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas não era de tristeza. Era um tipo diferente de choro. Era alívio. Era libertação. Antônio, eu tô orgulhosa de você, ela disse baixinho. Orgulhosa? Do quê? De você ter tido coragem de falar a verdade. De não ter cedido. De ter mostrado para eles que dignidade não se compra. Antônio abraçou a mulher. Eles ficaram ali abraçados enquanto Lourdes preparava um chá na cozinha. Josué ficou ali sentado fazendo companhia. E pela primeira vez desde que tudo tinha começado, Antônio sentiu paz. Não era uma paz feliz. Não era aquela paz de quem tem a família reunida e tudo certo na vida. Era uma paz dolorida, de quem fechou um capítulo que tinha que ser fechado. De quem finalmente entendeu que às vezes você tem que deixar pessoas irem, mesmo quando essas pessoas são seus próprios filhos. O que a gente faz agora? Rosa perguntou. Agora a gente vive, Antônio respondeu. A gente vive do nosso jeito, com dignidade, com respeito, com as pessoas que realmente se importam com a gente. Ele olhou para Lourdes na cozinha. Olhou para Josué sentado ali. Olhou para as outras pessoas que moravam na pensão e que tinham se tornado mais família do que os próprios filhos. A gente encontrou nossa verdadeira família, ele disse. E ela tá bem aqui. Os meses que se seguiram foram estranhos. Antônio e Rosa continuaram morando na pensão da Lourdes, ajudando nas tarefas diárias, vivendo aquela vida simples que sempre conheceram. A diferença é que agora eles sabiam que tinham milhões guardados numa conta que o Dr. Renato tinha aberto para eles. O processo de registro do terreno demorou 4 meses. Quando finalmente saiu, Renato ligou eles no escritório e mostrou o documento oficial. Ali estava, preto no branco. Antônio e Rosa eram donos legais de um terreno avaliado em 8,5 milhões. E agora? Rosa perguntou olhando para o papel. Agora vocês decidem o que fazer com ele, Renato respondeu. Antônio ficou em silêncio por um tempo longo. Ele segurava aquele documento e pensava em tudo o que tinha acontecido. Pensava nos filhos que não ligaram nenhuma vez nesses meses todos. Pensava em Lourdes acordando cedo todo dia para fazer café para todo mundo. Pensava em Josué que aparecia toda semana só para ver se eles estavam bem. Pensava nas pessoas daquela cidade pequena que os tratavam com carinho sem esperar nada em troca. Eu sei o que fazer, ele disse. 2 semanas depois, Antônio chamou todo mundo na sala da pensão. Lourdes, Josué, Edilson, Jéssica, Paulinho e alguns outros amigos que eles tinham feito na cidade. Renato também estava lá com uma pasta cheia de documentos. Eu chamei vocês aqui porque vocês são minha família de verdade, Antônio começou. Rosa estava do lado dele segurando a mão dele. Não família de sangue, família de escolha, família de coração. Lourdes já estava com os olhos marejados. Ela sabia que alguma coisa importante estava para acontecer. Eu e a Rosa tomamos uma decisão sobre o terreno, ele continuou. A gente vai vender ele. A construtora aumentou a oferta para 9 milhões. A gente aceitou. Josué assoviou baixinho. 9 milhões era dinheiro que nenhum deles ia ver na vida. E a gente decidiu o que fazer com esse dinheiro. Rosa disse pegando o papel das mãos do marido. A voz dela tremeu um pouco, mas ela continuou. Primeiro, a gente vai dar 1 milhão para Dona Lourdes. Lourdes levou a mão na boca. As lágrimas começaram a descer. Não, gente. Eu não posso aceitar isso. Pode sim, Antônio cortou. A senhora abriu as portas da sua casa quando a gente não tinha nada. A senhora nos tratou com dignidade quando nossos próprios filhos nos jogaram fora. Esse dinheiro é para a senhora reformar a pensão, para ter uma vida mais tranquila, para fazer o que a senhora sempre quis fazer. Lourdes caiu na cadeira chorando. Jéssica abraçou ela. Josué, Rosa continuou. O senhor vai receber 500 mil. O senhor parou na estrada quando ninguém mais parava.
O Senhor nos salvou. Literalmente nos salvou. Josué tirou o boné e limpou os olhos com as costas da mão. Ele era um homem duro, de estrada, mas naquele momento estava chorando que nem criança. Seu Antônio, eu não fiz nada demais. Eu só fiz o que qualquer pessoa devia fazer. Mas a maioria não faz. O senhor fez. E isso vale tudo. Renato, que estava ali anotando tudo, sorriu. Ele nunca tinha visto uma coisa daquelas na vida de advogado dele. A gente também vai doar 2 milhões, Antônio anunciou. 1 milhão vai para a instituição que cuida de idosos abandonados aqui na região. O outro 1 milhão vai para construir uma casa de acolhimento para pessoas que não têm para onde ir, igual a gente não tinha. A sala ficou em silêncio. Todo mundo estava chorando agora. Até Edilson, que era durão, estava enxugando os olhos. E os outros 5 milhões? Paulinho perguntou. Esses a gente vai usar para viver, Rosa respondeu. A gente vai comprar uma casa simples aqui em Vale da Esperança. Nada grande, nada exagerado. Só um lugar nosso onde a gente possa viver com dignidade. O resto a gente vai guardando e usando para ajudar quem precisar. E seus filhos? Jéssica perguntou. Eles não vão receber nada? Antônio respirou fundo. A lei diz que quando eu e a Rosa partirmos, eles têm direito a metade do que sobrar. Isso a gente não pode mudar. Mas não vai sobrar muito, porque a gente vai viver, vai viajar, vai conhecer lugares que a gente nunca conheceu, vai gastar com a gente mesmo. E vai continuar ajudando pessoas. Renato abriu a pasta e tirou os documentos. Tá tudo aqui. Já preparei toda a documentação. É só vocês assinarem e eu cuido do resto. Antônio pegou a caneta. Antes de assinar, ele olhou para Rosa. Tu tem certeza disso, mulher? Tenho. Pela primeira vez na vida, eu tenho certeza de alguma coisa. Eles assinaram. Cada papel, cada documento, cada transferência. Quando terminaram, Lourdes levantou e abraçou os dois. Josué abraçou. Todo mundo naquela sala se abraçou, chorando e rindo ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, Antônio e Rosa ficaram sentados no quintal da pensão, olhando as estrelas. Eles faziam isso toda noite agora. Era o momento deles. Tu acha que a gente fez a coisa certa? Rosa perguntou. Eu acho que a gente fez a única coisa que a gente podia fazer e ainda conseguir se olhar no espelho. Eu fico pensando nos netos. Eu nunca mais vou ver eles crescerem. Antônio apertou a mão dela. Eu sei que dói. Dói em mim também. Mas a gente não pode viver na dor para sempre. A gente tem que seguir em frente. E olha em volta, Rosa. Olha quanta gente boa apareceu na nossa vida. É verdade. A gente perdeu 3 filhos, mas ganhou uma família inteira. Eles ficaram ali em silêncio por um tempo. Então Rosa falou de novo. Antônio, tu acha que um dia eles vão entender? Entender o quê? Que a maior herança que a gente podia deixar não era dinheiro? Era exemplo. Antônio sorriu. Aquela mulher que ele tinha casado 50 anos atrás ainda conseguia surpreender ele. Se eles entenderem, ótimo. Se não entenderem, problema deles. A gente já deu o que tinha para dar. 3 meses depois, Antônio e Rosa se mudaram para a casa nova. Era pequena, tinha 3 quartos, uma cozinha grande, um quintal com árvores frutíferas. Nada luxuoso, mas era deles. Lourdes reformou a pensão inteira. Pintou, trocou os móveis, aumentou a cozinha. O lugar ficou lindo, e ela não cobrava de quem não podia pagar. Virou referência na região como o lugar que acolhia quem precisava. Josué comprou um caminhão novo, mas continuou trabalhando. Ele dizia que não sabia fazer outra coisa e que gostava da estrada. Mas agora ele parava para ajudar todo mundo que via na beira da estrada. Virou conhecido como o Anjo da Estrada. A casa de acolhimento foi construída em 1 ano. Ficou linda. Tinha capacidade para 20 pessoas. Antônio e Rosa iam lá toda semana levar comida, conversar com os moradores, dar carinho. Eles sabiam o que era não ter ninguém. Dos filhos, nunca mais tiveram notícia. Marcelo tentou entrar na justiça para receber a herança ainda em vida, mas o processo foi negado. Patrícia mandou uma carta pedindo perdão, mas querendo dinheiro emprestado no mesmo envelope. Antônio não respondeu. Bruno sumiu. Dizem que se mudou para outro estado. Um dia, quase 2 anos depois de tudo,
Rosa estava regando as plantas quando viu uma mulher nova parada na frente da casa com uma criança no colo. Ela reconheceu na hora. Era a nora dela, a esposa do Marcelo. E aquela criança pequena no colo era o neto mais novo que ela nunca tinha conhecido. Dona Rosa, a moça disse com a voz tremendo. Eu sei que a senhora não tem motivo para me receber, mas eu precisava vir aqui. Precisava a senhora conhecer o pequeno e precisava pedir desculpas. Rosa ficou parada sem saber o que fazer. Antônio apareceu na porta. Quem é? É a Viviane, mulher do Marcelo. Antônio ia fechar a porta, mas Rosa segurou o braço dele. Espera. Ela se aproximou da moça. Olhou para a criança que tinha os olhos iguais aos do Marcelo quando ele era bebê. Por que você veio? Porque eu me separei dele. Não consegui mais viver com um homem capaz de fazer o que ele fez. E porque eu queria que meu filho conhecesse os avós de verdade. Não aquele homem amargo que o pai dele virou. E o Marcelo sabe que tu tá aqui? Não. E ele não pode saber. Ele me proibiu de vir. Mas eu não ligo. Eu precisava fazer isso. Rosa olhou para o marido. Antônio tinha os olhos marejados. Aquele bebê não tinha culpa de nada. Entra, Rosa disse. Vem tomar um café. Viviane entrou com o bebê. Eles conversaram a tarde toda. A moça contou como a vida tinha virado um inferno depois que o dinheiro não veio. Como Marcelo tinha ficado obcecado, amargo, insuportável. Como ela tinha decidido sair e começar de novo. Quando ela foi embora, já era noite. Rosa segurou o neto no colo pela primeira vez e chorou todas as lágrimas que tinha guardado. Antônio também pegou o menino no colo. O pequeno sorriu para ele. A gente pode ter eles na nossa vida? Rosa perguntou depois que Viviane foi embora. Ela e a criança, sim. Eles não têm culpa de nada. Mas longe do Marcelo. Combinado. E foi assim que Antônio e Rosa ganharam parte da família de volta. Não os filhos que eles tinham criado, mas uma nora que tinha coragem e um neto inocente que merecia conhecer o amor verdadeiro. Na noite daquele dia, sentados no quintal como sempre faziam, Antônio falou. Sabe o que eu aprendi com tudo isso, Rosa? O quê? Que família não é quem te dá a vida. Família é quem faz sua vida valer a pena. Família é quem fica quando não sobra mais nada. Família é quem te ama, não pelo que tu tem, mas pelo que tu é. Rosa encostou a cabeça no ombro dele. A gente passou tanto tempo cuidando das pessoas erradas que a gente quase esqueceu de cuidar da gente mesmo. Mas a gente aprendeu. A gente aprendeu que dignidade não tem preço, que respeito não se compra, e que o maior tesouro que a gente pode deixar nesse mundo não é dinheiro, é exemplo. Eles ficaram ali olhando as estrelas, de mãos dadas, velhos e cansados, mas finalmente em paz. Tinham perdido filhos, mas encontrado família. Tinham descoberto milhões, mas aprendido que riqueza verdadeira não está no banco. Está no coração das pessoas que escolhem ficar do seu lado mesmo quando você não tem mais nada. E no fim, essa foi a maior herança que Antônio e Rosa deixaram. Não uma fortuna em dinheiro, mas uma lição de amor, dignidade e humanidade que ia ecoar muito além da vida deles.